estão? No vídeo de hoje, eu estou gravando esse vídeo com o intuito de estar ensinando as pessoas, que tem muitas pessoas me perguntando como eu faço as minhas mudas. E esse vídeo vai ser com o intuito de ajudar essas pessoas que estão com interesse de fazer mudas como essas, que essas daqui, essa bandeja é de repolho. E olha como estão as mudas perfeitas, bem enraizada, uma mudinha bem saudável. E eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo hoje, nesse vídeo, de como fazer mudas assim. Então, segue aí o passo a passo de como eu vou fazer. E nesse vídeo, a gente vai precisar de uma bandeja descartável. Essas tem 128 células. Se você não tiver, você pode usar copinho descartável, ou pode usar também cartela de ovo. Aqui na minha região, essa bandejinha aqui, individual, ela custa R$ 5,50. Mas também pode ser comprada pela internet também. A gente vai precisar de uma bandeja dessa, mas antes vamos precisar de um local para a gente colocar o nosso substrato. Um segredo para ter uma muda maravilhosa, ter um resultado bom, começa também no substrato. O substrato tem que ser de qualidade. Não adianta comprar um substrato ruim, aí não vai ter todos os nutrientes que a sua mudinha precisa, e você vai precisar gastar não só com as sementes, não vai desenvolver, como você vai ter de gastar também com muita adubação. Então, esse substrato não é necessário você fazer certos tipos de adubação para certos tipos de semente. Esse daqui é o Carolina Soy, é o 0,7, ele tem fibra de coco e eu só uso dele. Nós vamos pegar um pouco, ele vem assim, ó, bem sequinho, ele vem úmido, né, mas não muito úmido. Vai pegar um pouco, colocar aqui dentro, para a gente estar fazendo as nossas mudas. Um saco de substrato desse é 9 quilos que vem. Dá para fazer mais ou menos umas 15 bandejas a 14 bandejas. Eu já fiz o teste aqui. Então dá para você utilizar por muito, muito tempo. Colocado. Agora é o segredo para o nosso substrato. Quando a gente coloca, ele vem úmido, mas não vem tanto. Aí quando a gente coloca na bandeja, o que acontece? A gente tem que molhar muito. Aí quando molha muito, as sementes têm que ser rasinhas. Aí acaba que às vezes a semente sai, né, devido à irrigação, e aí não nasce algumas, né? Então, para não acontecer isso e não precisar ficar molhando direto, a gente coloca um pouco de água no substrato. Tanto é que na indicação do substrato pede pra gente colocar um pouco de água. A gente coloca um pouco de água. A gente coloca um pouquinho e vai mexendo até dar o ponto. Quando tiver no ponto eu vou falar pra vocês. Não pode estar muito úmido e também não muito seco. Tem que estar no ponto certo. Você tem que apertar ele fazer uma leve... Tem que ser assim, ó. Você aperta, ele fica, mas ele não fica de escorrer, ele desmancha fácil. Mexer bem. Espalhar bem a água. Mexido. Agora nós vai pegar a nossa bandeja, que a gente já falou. Essa daqui é de 12 centímetros de altura e 128 células. Agora a
a gente vai pegar um recipiente velho aí, se tiver, e vamos colocar o nosso substrato na bandeja, espalhando bem. Sem apertar, não precisa apertar. Pegar mais um pouquinho. Agora a gente pega e deixa bater uma vez. Mais uma vez. Aí o substrato abaixa. Aí a gente vem e comprimenta. Mais um pouquinho. Sem apertar. Agora, a gente pode pegar com a mesma da vasilha. A gente vem, ó, tira o excesso. Senão depois atrapalha. Ó, excesso. Feito isso, agora nós vamos precisar furar, né, para poder plantar. Outra coisa, é importante aqui na hora de fazer os furos, a gente não pode furar muito fundo, senão a semente vai precisar fazer muito esforço para nascer. É recomendável, inclusive, em algumas embalagens, fala de 1 centímetro ou 2, né? Então, eu coloco aqui 1 centímetro, né? Bem pouquinho, a pontinha só do dedo, assim, para poder nascer, principalmente também de alface. Antes eu fazia mais fundo, aí algumas não nascia, aí depois que eu fui corrigir esse erro. Aí, para que vocês também não cometam esse erro, né? Façam bem rasinho, para poder a semente nascer todas. Porque às vezes vocês plantam ela muito funda, aí ela não vai nascer. Aí tem que ser raso. Quando a gente tem uma outra bandeja dessa, igual eu tenho aqui, é só colocar por cima, tem que ser da mesma bandeja. E a gente ajeita, dá uma leve apertada e os buracos já estão prontos. Aí, pra quem não tem, aí tem que fazer os buraquinhos no dedo. Aí agora eu vou lavar minha mão. Pra pegar minha semente tem que estar com a mão higienizada. Aí agora é o pulo do gato. Vamos precisar de uma semente de qualidade. Para poder termos muda de qualidade, precisamos de uma semente de qualidade. Eu antes aqui, principalmente da que eu vou plantar, é de brócolis. E eu vou estar usando essa daqui, ó. Essa daqui é a F1, ela é híbrida. Antes eu usava a sementinha comum e
vou mostrar para vocês o resultado da sementinha comum. Eu plantei foi antes dessas aqui. E olha como tá o desenvolvimento delas. Essas aqui, ó, são de repolho. E olha o desenvolvimento delas. Foi plantado 2 semanas antes. Não tá tão bonitas e elas não dão uma cabeça grande, bonita, né? Então, principalmente para quem quer vender. Agora, olha a diferença dessa bandeja para essas. Então, se eu quero ter uma muda de qualidade, eu tenho que investir em uma semente boa, para não acontecer a mesma coisa que acontecia comigo. Então, como aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com vocês. Agora, vocês podem plantar de beterraba, de alface comum, que dá cabeças bonitas, né? Dá bonitas a alface, igual eu planto, beterraba, pepino, cenoura, só que a cenoura tem que ser direto na terra, não dá para fazer mudas da cenoura. Só que essas que são mais exigentes, igual o brócolis, o repolho ou a couve-flor, né? Exige uma semente mais que ajuda mais, né? Então, eu vou estar pegando elas aqui para plantar. Essas, como elas já são uma semente tratada, eu vou colocar uma por célula. A comum eu colocava 3 e às vezes nascia uma, às vezes nascia 2, às vezes nascia as 3. Aí depois tinha que vir fazendo um raleio, né? Essa daqui eu coloco uma só. Agora é o teste da paciência, colocar uma por uma. E como elas são pequenininhas, tem que ver onde a gente está colocando, para não colocar depois a mais, senão a gente vai depois ter que fazer o raleio. O raleio é tirar as mudas a mais, para não prejudicar a planta. Agora, gente, depois de tudo saneado, a gente guarda as outras sementes aqui que sobrou. Agora a gente pega mais um pouquinho de substrato. Colocamos por cima para tampar os buracos. Bem devagarzinho. Para não sair a semente. Agora a gente vem tirando o excesso. Depois de tirar do excesso, agora a gente vai pegar e molhar. Agora outra dica. Quando ela tá assim, a gente acabou de plantar,
não joga com a mangueira, não. Tem que ser com um pulverizador para molhar, porque senão a sementinha pode sair do lugar. E aqui, depois de a gente molhar, a gente vai deixar no escuro até ela começar a brotar. Na hora que ela começou a brotar, a gente não vai levar direto pro sol. Depois que começou a brotar, a gente leva pro sol. E o bom é ser num lugar onde não bata chuva, né? Num plástico ou numa estufinha. Ou se for ao tempo, tem que ser num lugar onde não bata chuva, não chove em cima. Igual aqui na minha região aqui, igual hoje, está chovendo. Só que eu tenho uma estufa para colocar elas. Então, a gente molha. Eu tenho um pulverizador aqui. Vou lavar a mão. E essas aqui que são conhecidas como as brascas, né? Essas sementes, elas são exigentes. Essas têm que fazer adubação, né? Depois dos seus 10 dias, né? Que elas nasceram, né? Aí elas precisam fazer uma adubaçãozinha. Aí depois, quem quiser saber o adubo, só entrar em contato comigo no privado que eu falo a adubação que eu uso. Mas é só para as brascas, tá? Igual a couve, o repolho, a gente usa também no brócolis, né? Mas no alface não precisa, na beterraba não precisa, no pepino não precisa, na cebolinha, na salsinha, no coentro, no alho poró e etc. não precisa. É só nas brascas. Aí depois de 30 dias vocês vão ter esse resultado, igual eu tenho aqui, né? Molha bem, o segredo também é molhar bem de uma vez só. Não molha um pouquinho e depois vem e molha de novo, não. Igual aqui eu faço uma régua só, principalmente nos dias frios. Nos dias quentes, aí dependendo do sol, vai até 3 réguas, né? Mas tem que molhar de pingar embaixo. Porque senão, se molhar demais toda hora, a planta afoga. Aí ela morre com excesso de água. Molhada bem, agora é só deixar ela aqui, né, sem estar exposta ao sol, até ela brotar. Começou a brotar, eu passo ela pro sol e aí ela tem que ficar no sol direto, não pode tirar, porque senão ela vai estiolar se eu deixar ela na sombra. Aí ela vai crescer com um caule fininho, vai tombar, então esse é o estiolamento e eu não quero isso, então depois que ela começou a brotar, leva pro sol, que a muda não vai morrer queimada ou murchar, por causa de ficar no sol. Ela gosta de sol e ela precisa de sol. E aí depois a gente vai ter esse resultado. Essas mudas maravilhosas. Essas aqui são de repolho. E olha que coisas mais lindas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma dúvida, me procure no privado que eu vou gostar de ajudar a tirar suas dúvidas.